A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quero aqui compartilhar uma palavra para o nosso aprendizado nesse dia de hoje. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. E o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naquele dia, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Muito bem, meus irmãos, vamos meditar nessa palavra de Deus. O texto que nós lemos, e nós vamos meditar só nesse versículo, ele vai trazer para nós um ensinamento muito forte para a nossa vida. E o que chamou minha atenção é exatamente isto que chamou minha atenção. Quando o texto disse que o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ponto. Vamos parar aqui. Quando ele disse que o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. O primeiro ponto que nós precisamos entender está aqui. O que é servir ao Senhor? Muitas pessoas, irmãos, pensam que servir ao Senhor é simplesmente ignorar. Eles acham que servir ao Senhor, irmãos, é tudo menos obedecer o famoso comedor de arroz e feijão. Nós ouvíamos muito isso 20 anos atrás. Alguns crentes rebeldes que falavam que servia ao Senhor, e não comedor de arroz e feijão. Se ainda isso realiza na sua vida, então você está fora dos princípios de Deus. Você está fora do que é servir ao Senhor. Você está servindo todo mundo, menos ao Senhor. Por quê? Porque o princípio de servir ao Senhor, conhecendo os seus mandamentos, conhecendo a sua palavra, está em Romanos, capítulo de número 13, Romanos, capítulo de número 13, o versículo de número 1 em diante. Esse é o princípio de servir ao Senhor, meus irmãos. Qual é o princípio? O princípio, para servir ao Senhor, para mim falar que eu sirvo ao Senhor, é estar, aleluia, louvado seja Deus, é estar auxiliando, ser um assistente na obediência, no respeito, na dedicação às autoridades espirituais. Porque Romanos capítulo 13, ele diz assim: todas as pessoas estejam sujeitas às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que foram ordenadas por Deus, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus, porque os que resistem trarão sobre ti condenação. O que o texto está dizendo? O que o texto está falando? O texto está deixando bem claro para mim e para você que
para servir a Deus, eu preciso ser obediente às autoridades superiores, às autoridades segundo a carne. Por quê? Porque não existe autoridade que não foi constituída por Deus. Então, servir a Deus é ser assistente de uma autoridade que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Servir a Deus é ser obediente ao líder da mocidade, ao líder do ciclo de oração, ao líder dos varões, ao regente e, por que não dizer, é ao pastor também. O que quer dizer ser obediente? Quer dizer é ser assistente, reconhecendo que ele é a autoridade que Deus constituiu na igreja que você congrega e você deve o devido respeito. Na Bíblia NVI, esse versículo que nós lemos, de 1 Samuel capítulo 3, ele vai dizer: enquanto isso, Samuel servia ao Senhor como assistente a Eli. Então, o que eu aprendo? O que é servir ao Senhor? É ser assistente daquele que Deus pôs como autoridade, sobre mim. Não importa como é a vida dele. E eu vou servir a Deus sendo assistente de meu líder, desde que o meu líder esteja me instruindo para fazer coisas que a Bíblia aprova. Amém? Tá fazendo coisas que a Bíblia aprova, então eu devo o devido respeito a essa autoridade que Deus constituiu. Porque tem autoridade que Deus constituiu, mas quando ele começa a ser autoridade, ele desvia da verdade e quer que você preste obediência a ele. Aí, a partir do momento que está ferindo os princípios bíblicos, eu já não devo mais obediência a esse líder, a esse irmão, a essa irmã, a esse pastor ou a essa pastora. Porque eu estou servindo a Deus e eu estou servindo a Deus como assistente dessa autoridade, porque essa autoridade tem mais experiência do que eu, tem mais conhecimento do que eu, então o que ele está passando para mim, eu estou disposto a aprender, porque ele está me ensinando a vocação do crente. Então o que nós aprendemos, irmãos, que não tem como eu servir a Deus sozinho. Porque o que significa servir a Deus sozinho? Servir a Deus sozinho significa uma pessoa que não tem uma autoridade espiritual sobre ela. Aqui você vê que essas pessoas que são chamadas de desigrejados, ele não tem uma autoridade espiritual sobre a vida dele. Ele não tem um pastor, ele não tem um líder, ele não tem um dirigente, ele não tem um condutor. Então, é praticamente uma pessoa sem lei. E sem lei é impossível você servir um reino. Se nós servimos ao reino de Deus, precisamos estar sob lei. Se nós servimos
Se nós servimos um reino, então nós precisamos estar sob lei. Sob lei é o quê? Condução. Alguém que está nos conduzindo. Ou seja, então, o que o texto está trazendo para nós é que servir ao Senhor é ser assistente de uma autoridade espiritual que está sobre nós. Isto é, servir ao Senhor. Está sujeito às autoridades que está sobre nós. Como servindo ao Senhor, sob as autoridades que está sobre nós? Usando os talentos que Deus colocou sobre cada um de nós. Como exemplo, o apóstolo Pedro escreveu na primeira carta de Pedro, capítulo 4, o versículo de número 10. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém ministrar, ministre segundo a força que Deus dá, para que tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, ao que pertence a glória, domínio para todo sempre. Amém. Você está vendo? Ou seja, para mim servir a Deus, eu preciso ser sujeito às autoridades espirituais que estão sobre mim, eu preciso ser obediente, eu preciso ser prestar-lhe obediência. Como? Deixando ser usado na obra de Deus, segundo o dom que está sobre mim. Foi para isso que Deus deu o dom espiritual para mim e para você. Para nós servir a Ele através dos nossos dons espirituais. Aí, quando nós voltamos para o texto, é o que o texto está falando. Que Samuel servia a Deus perante Eli, sendo assistente de Eli, aprendendo com Eli. E ele está sendo um servo obediente. Ele está servindo ao Senhor perante Eli. Ele está servindo ao Senhor sendo assistente de Eli, na obediência no que Eli manda ele fazer. O que Eli mandava ele fazer, ali estava ele fazendo. Por quê? Porque ele entendeu que servir ao Senhor é ser assistente da autoridade espiritual que está sobre ele. E ele estava entendendo que ele não estava servindo o homem. Ele estava sendo assistente, cooperador da obra de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Irmãos, já parou para pensar que aqui nós estamos aprendendo com o menino Samuel? Nós estamos aprendendo com um jovem. Que o jovem, logo na sua mocidade, Samuel, na sua mocidade, está deixando um exemplo do que é servir a Deus para nós. E aqui nós vimos que o maior propósito de Samuel era servir ao Senhor. Era servir ao Senhor como assistente do sacerdote Eli. E aqui nós aprendemos que Samuel, o propósito dele era servir ao Senhor como assistente de Eli, sem olhar para a vida de Eli, sem olhar
para a vida particular de Eli, mas olhando para a obra que tinha para ser realizada. O problema, muitos de nós, está aqui, que impede de ele servir o Senhor. Porque ele começa a olhar para a vida particular do seu líder. Ele começa a olhar, é certo, irmãos, que o líder precisa ser exemplo. Mas o líder, ele estava sendo exemplo, mas os seus filhos não estavam sendo. Mas não tem nada a ver o seu pastor com os filhos dele. Não tem nada a ver o seu líder com os irmãos dele, com os filhos dele. Aleluia, louvado seja Deus. A preocupação de Samuel é servir a Deus. Porque se ele fosse olhar para o sacerdote Eli, se ele fosse olhar para os filhos do sacerdote Eli, ele não ia dar crédito no que Eli estava ensinando. E se ele não desse crédito, ele tinha perdido a visão. Porque Deus estava usando a vida do sacerdote Eli para preparar Samuel para ser um sacerdote que depois de Cristo não teve um melhor do que ele. Muitas das vezes Deus está usando o seu líder, está usando o seu líder, está usando o seu dirigente, está usando o teu regente, está usando o teu pastor para você evoluir na presença de Deus, para fazer de você um servo diferencial, a qual nunca teve na congregação, e você não está entendendo. Você está sendo o carrancudo, o bicudo, o batedor de boca, mas não está entendendo que ele está fazendo isso porque Deus está usando ele para preparar você para uma grande obra a ser realizada através da sua vida. Você está entendendo o que Deus está falando? Você está entendendo o que Deus está falando? Você quer ser o Samuel do século 21? Ou você quer ser o Josué do século 21? Porque qual que é a diferença de um para o outro? A diferença está em Números capítulo 11. O versículo de número 15. Moisés vai orar a Deus e vai falar para Deus que o cargo estava muito pesado para ele. E Deus fala assim: olha, Moisés, eu vou separar aí 70 anciãos. Olha o que eu vou fazer, eu vou pegar o Espírito que está sobre você e vou derramar sobre eles. Mas fala para eles se santificar, porque amanhã eu vou fazer isto. Lá no verso 24, então Deus pegou o Espírito que estava sobre Moisés e derramou sobre 70, e eles foram cheios de Deus e começaram a profetizar. Todos ficaram cheios de Deus e não profetizar, e começaram a profetizar. Idade metade saiu fora, estava arraial, estava profetizando para todo mundo. E Josué chega até Moisés correndo e fala assim: olha, idade metade está profetizando fora do arraial, isso não é listo, está errado isto. Moisés vira para ele e fala: tem tu ciúme por mim? Oxalá que todos aqui fossem profetas. Qual é a diferença de Samuel para Josué nesse período? Porque nesse período Josué estava olhando só defeito. Josué estava perdendo tempo cuidando da vida dos outros. Se ele tivesse cuidando da vida dele,
Josué também estaria cheio do poder de Deus, profetizando, cheio do Espírito Santo de Deus, profetizando junto com aqueles que estavam com idade e metade profetizando, mas ele estava perdendo muito tempo cuidando da vida dos outros. Então, meus irmãos, seja Samuel do século 21, deixa Josué para lá. Para de ficar cuidando do defeito dos outros. Para de ficar cuidando de quem vem para o culto e quem não vem. Para de ficar cuidando da vida dos outros. E seja cheio do Espírito Santo de Deus. Porque isto é servir a Deus. Alabadá, subia, cantaraba, calabás. E o texto vai dizer que Samuel servia ao Senhor. Samuel não estava perdendo tempo olhando para Ofni e Finéias. Ele não estava perdendo o tempo, irmãos. Ele não estava perdendo o tempo, com os filhos de Eli, com os erros dos filhos de Eli. Porque se ele fosse perder tempo, o mau testemunho que os filhos de Eli estavam tendo, pode ter certeza de uma coisa que eu estou te falando. Samuel não teria sido um sacerdote, um profeta, um servo de Deus exemplar até depois da morte dele. A palavra de Deus para mim e para você, para quem você está olhando? Está olhando para o propósito que Deus tem na sua vida, no reino dele? Ou você está olhando para os defeitos, para os erros de outras pessoas? Para de ser Josué e se torne hoje um Samuel da vida do século 21 para servir ao Senhor, auxiliando na obra de Deus, dentro do dom que Deus colocou na sua vida, porque você tem rejeitado a oportunidade, você não quer mais pregar, você não quer mais louvar, não quer mais fazer parte do coral, não quer mais fazer parte do grupo, porque por causa que você viu o defeito em X, viu o defeito em Y, mas hoje Deus teve um encontro com você e você está tendo um encontro com Deus. E você vai deixar de ser Josué e vai começar a ser Samuel. E você vai olhar mais para o propósito que Deus tem na sua vida do que os defeitos de outras pessoas. Para de perder tempo, ganha tempo olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E deixa Deus usar o seu líder, deixa Deus usar o pastor, deixa Deus usar o irmão, deixa Deus usar a irmã para promover você no reino de Deus. E Deus está querendo te usar e você está falando não. Deixa Deus te usar. Seja um Samuel do século 21 e Deus vai honrar você na terra. Entenda, irmãos. Para me concluir aqui, olha o detalhe. E naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Sabe o que quer dizer isso? Deus estava procurando um para se manifestar através da sua palavra. Deus está procurando um, que esse um seja nós. Eu quero ser o primeiro, onde está o segundo? Que esse um venha a ser nós, irmãos. Venha ser nós que Deus está procurando para manifestar a revelação da sua palavra como Ele nunca manifestou. Deus está procurando um para manifestar as suas visões, a qual Ele ainda não manifestou na vida de ninguém. Alabada sobre canta. E se eu e você fosse um, vamos entrar na brecha e vamos falar com o profeta Isaías. Ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Pode contar comigo, estou à sua disposição. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Então fique, irmãos, com essa palavra. Não perca o tempo olhando para a vida dos outros, mas olha para o propósito que Deus tem na sua vida e quem Deus está usando para ampliar o seu ministério.
Que Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus.